Jesus, Senhor, fala comigo nesta manhã, através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 8. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que Abraão, ele tinha uma promessa. Abraão tinha o quê? Uma promessa. Pois Abraão, ele não tinha filhos. E o que Abraão mais desejava era ter um filho. Para Deus fala que Abraão, sentado de frente à tenda, ele avista 3 homens, que logo ele identifica que eram anjos de Deus. E um deles era o próprio Deus. Abraão se levanta, prepara comida, água, e pede para aqueles homens estivessem ali por um certo período para se alimentar e descansar. O próprio Deus fala com Abraão dizendo: a sua mulher chamada Sara, ela vai gerar um filho. Fala que a mulher de Abraão, ela estava do lado de fora, ouvindo a conversa. Ela estava o quê? Ouvindo a conversa. Não parece que é coisa de mulher, irmão? Ficar ouvindo as conversas. Então ela estava de fora, ouvindo o que aqueles homens estavam falando para Abraão. E fala que o próprio Deus diz que Sara iria gerar um filho no seu ventre. Só que Sara, ela não acreditou, porque ela já era uma mulher velha, idosa, e o seu período fértil já não estava mais com ela. O seu esposo também já era velho, já era idoso. Então como poderia um casal de idosos gerar filhos? Sara, quando ouve isso, ela faz o quê? Ela dá risada. Ela acha aquilo engraçado. Ela vê que aquilo não tinha menor cabimento de acontecer. Não tinha possibilidade nenhuma, porque ela, como já disse, ela já era velha. Deus fala com Abraão que eles iriam gerar filhos. Mas Sara não acreditou. Deus chega diante de Sara e pergunta: por que você riu? Há demasiadamente alguma coisa impossível para Deus?
A Sara, ela não acreditou na palavra. E pela a demora da promessa, parece que está contando a vida de muita pessoa aqui, né? Deus, ele promete algo para você, mas devido à demora, você começa a morrer na fé, começa a ficar desacreditado das promessas que Deus fez sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Parece que está falando a respeito de pessoas aqui. Parece que talvez você possa até se identificar como Sara, que algum dia Deus, ele fez uma promessa que iria fazer e você desacreditou da palavra de Deus. Sara, pela sua ansiedade, pelo desejo de ter um filho, Sara pega uma mulher chamada Agar, uma empregada, uma escrava, e pede para o seu esposo Abraão se deitar com ela. Abraão se deita com esta mulher, e esta mulher dá filho para Abraão. Sara esqueceu da promessa, mas Deus não esqueceu o que ele tinha prometido. Sara esqueceu que um dia Deus foi na casa deles para dizer que ela ia gerar filhos. Mas Deus, ele não esqueceu nenhuma palavra que foi dita na casa de Sara. Sara fica grávida. Sara tem um filho, coloca o nome dele de Isaac, que quer dizer sorriso. E agora os dois filhos começam a crescer, o filho da promessa e o filho da escrava. Só que Sara começa a ser perturbada pelo menino, porque o menino começa a zombar do seu filho chamado Isaac. Ela começa a ficar incomodada com aquela mulher. Ela está sofrendo agora por decisões erradas que ela tomou, porque ela não esperou a promessa de Deus. Então, quando a pessoa ela não espera as promessas e ela decide colocar suas próprias mãos, ela vai sofrer por causa da decisão errada que ela tomou. Ela melhor até esperar do tempo de Deus, mas por causa da sua ansiedade, ela coloca a sua mão e agora ela está sofrendo pela sua má decisão, pela sua má escolha de não esperar as promessas de Deus. Ela chega diante do seu esposo, Abraão, e fala: olha, tira essa mulher daqui. Mas não foi ela que colocou a mulher lá dentro? Tira esse menino daqui. Eu não estou suportando mais esse menino que fica zombando do meu filho. Mas não foi ela mesmo que colocou aquela mulher dentro de casa, dentro da sua própria casa. Não foi a Sara que colocou aquela mulher para deitar com seu esposo, porque não quis esperar as promessas de Deus. Foi ela. Ela está sofrendo agora, ela está sendo humilhada agora, porque ela decidiu não esperar as promessas de Deus. Não era para ela estar sofrendo aquilo, não era para ela estar passando por aquilo, mas foi decisão dela. Então tem coisas que você está passando hoje, não é porque Deus quer que você passe, é decisão sua. Não tem um tal do livre-arbítrio? Você decide o que você vai fazer da sua vida. Você vai decidir o que você vai fazer com o seu casamento, com a sua família. É você que vai decidir. Mas Deus, ele já disse: ó, vou mudar seu esposo, eu vou mudar o seu filho, eu vou te mudar. E agora o que resta para nós é esperar. Mas por a gente ser muito ansioso e não esperar, a gente toma as nossas próprias decisões. E agora está passando por situação que não era para você passar, mas só está porque não esperou as promessas
de Deus. Então tem coisas que você está vivendo hoje, não era para estar vivendo. Talvez você está chorando hoje, mas não era para estar chorando. Você está desanimado hoje, mas não era para estar, era para esperar a promessa, mas não quis esperar. Não quis esperar o tempo de Deus. Agora fica igual Sara. Sara estava perturbada com aquela mulher dentro de casa. Sara estava perturbada com aquela criança ali. Abraão faz o quê? Dá um pão, um pouco de água e manda os dois para o deserto. As suas decisões, não vai ser só você que vai sofrer. Todos que estão ao seu redor vai sofrer pelas suas más decisões, pelas suas más escolhas. Uma decisão que você toma vai influenciar todos que estão dentro da tua casa. Uma atitude que você toma, não é só você que vai ser prejudicado. A esposa, os filhos, aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, todos deles vão sofrer porque você fez uma péssima decisão, uma péssima escolha. Porque você não quis esperar as promessas de Deus. Então não é só você que vai sofrer. Os seus filhos vão sofrer. Todos vão sofrer. Porque você decidiu algo que não era para você ter feito. Você devia ter acreditado na promessa. Você devia ter acreditado que o milagre iria acontecer. Mas você ficou desacreditado. Você não quis esperar o tempo de Deus. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo hoje. E como eu já disse, não foi Deus que colocou você aí não. Você que entrou aí sozinho. Você está na situação, não foi Deus que te colocou não. Você está aí porque você que entrou. E agora que Deus venha ter misericórdia, que Deus possa te tirar da situação agora. Aí fica igual Sara, né? Nós lemos aqui que Deus ele prova o amor de Abraão. E Deus pede Isaque, a quem ele amava, como holocausto, como sacrifício. Está dizendo aqui, Deus ele pediu Isaque, a quem ele amava. E está dizendo que é o único filho. No versículo 2 está dizendo que é o único filho. Mas não são dois? São dois ou não são? Mas Deus está dizendo, pega o seu único filho Isaque e coloca como um sacrifício. Mas eu não acabei de falar que a empregada teve um filho? E agora Deus está pedindo para que Abraão dê o seu único filho a quem ele ama. Sabe o que eu aprendo nesse versículo? Deus ele vai pedir para você, não é aquilo que não te dá, que não tem importância para você, aquilo que não tem relevância para você. Sabe quando alguém pede algo, você pode dar isso aqui para mim? Pode levar, eu não uso mesmo. Você quer? Pode levar, isso aqui só está ocupando espaço. Deus não vai pedir algo para você que não tem menor importância, está jogado pelo canto. Você está lá deixando criar poeira. Ele não vai pedir isso para você. Ele vai pedir aquilo que você mais ama. Aquilo que você cuida. Aquilo que você zela. Então ele não vai pedir qualquer coisa. Ele vai pedir aquilo que você mais ama. Mas por que, pastor, Deus está fazendo um negócio desse de pedir para Abraão o seu filho que ele tanto ama? Por que não pediu logo o outro filho lá pediu o outro filho, né? Causador de problemas, né? Que não deixa ninguém descansar, não deixa ninguém ficar em paz, que fica zombando do filho, aquele problemático, de ter pedido ele. Seria muito mais fácil dar ele do que dar o filho da promessa, do que dar o filho que ama. Eu acho que Abraão pensou assim,
Senhor, por que você não pediu outro? Pediu outro, o filho da escrava lá, causador de confusão, causador de problemas. Você vai pedir logo Isaac, o filho da promessa para mim. Abraão, ele viveu um momento dramático na sua vida. Abraão viveu um momento dramático na sua vida. Pois ele tinha duas escolhas. Ou ele obedecia a Deus, ou ele salvava a vida do seu filho que ele amava. Você sabe o que é o holocausto, irmão? Vocês sabem o que é um holocausto que Deus estava pedindo aqui? Abraão, ele ia preparar um altar de madeira, ele iria amarrar as mãos e os pés do seu filho, iria colocar em cima do altar, e com o cutelo ele ia tirar a vida do seu próprio filho, aquele que ele amava. Então o sacrifício, o holocausto que Deus estava pedindo, é que Abraão tirasse a vida do seu filho, por amor a Deus. Então, Abraão, ele estava vivendo um momento dramático. Ou ele obedecia à voz de Deus, ou ele salvava a vida de Isaac, a quem ele tanto amava. No momento dramático como esse, muitas pessoas, elas vão preferir fazer a sua vontade, fazer o seu querer, do que fazer a vontade de Deus. Você vai tomar decisões que você sabe que vai desagradar a Deus, mas você entende que vai saciar a sua carne. Você prefere saciar a carne do que agradar a vontade de Deus. Pastor Esveraldo, tem pessoas que são dessa maneira. Ela tem que tomar uma decisão: ou faz a vontade de Deus, ou faz a vontade da carne. Ou faz a vontade do céu, ou faz a vontade da terra. E muitos estão fazendo o quê? Estão preferindo fazer a vontade da terra, a vontade da carne, do que fazer aquilo que Deus mandou fazer. Deus já lhe falou já o que você tem que fazer. Deus, ele já te orientou o que tem que ser feito. Deus já orientou o que tem que ser falado, o que tem que ser dito. Mas até hoje você está preferindo fazer a sua vontade do que fazer a vontade de Deus. Vai ficar igual Sara. Vai ficar perturbado, vai ficar perturbada, porque não quis fazer a vontade de Deus. Deus, ele nunca vai querer algo que não tem valor para você. O que ele vai pedir para você tem que ter muito valor para você. O que você está colocando de valor? O que tem mais valor para você? Ah, olha, pode pegar tudo, mas isso aqui não. Isso aqui, eu tenho muito valor com isso. É uma herança do meu pai, é uma herança da minha... Não, pode levar tudo que você quiser, mas isso aqui você deixa. Agora a gente vê algumas pessoas, né, que ela sai de manhã para ir trabalhar e aí chega aquela turma meio do que não tem o que fazer da vida, né? Quer tirar dos outros, né, que está trabalhando, se esforçando para poder ter o seu melhor. Ela deixa levar tudo, menos o... Pode levar tudo. Mas meu celular você não vai levar, não. Sai na mão com o ladrão. O cara está armado. Não, pode levar tudo, mas meu celular não. Não, leva a bolsa, vai levar tudo. Então tem coisas que a gente se apega tanto, irmão. Tem coisas que nós cuida tanto, zela tanto. Deus vai pedir isso para você, irmão. Talvez nessa manhã Deus vai pedir o seu celular.
Eita Deus. E as panelas. Deus vai pedir algo para você que você gosta tanto, ama tanto. Mas por que Deus faz um negócio desse, irmão? Aquilo que é tão estimado para você, que você cuida tanto, zela. Por que Deus vai pedir logo? Pede outra coisa, Deus. Logo isso aqui, pelo amor de Deus. Deixa minhas panelas em paz. É isso, irmão. Ele vai pedir aquilo que você ama mais, irmão. Mas por que Deus faz um negócio desse? Porque Ele quer ver aonde está o seu coração. Se você está apegado nas coisas terrenas, nas coisas materiais, ou se o seu coração está em Deus. Talvez algo que você é apegado tanto, talvez não pode ser algo, talvez não seja algo material. Talvez pode ser o seu filho. Ai, pastor, está amarrado. O meu filho, talvez Deus possa pedir o seu filho. Porque muitas vezes nós colocamos a prioridade no nosso filho e deixamos Deus em segundo plano. Talvez é o seu esposo, que você faz tudo por ele. É errado, pastor? Não, não é errado. Desde que ele seja o segundo e Deus seja o primeiro. Ninguém pode ficar em primeiro. É só Deus que tem que ficar em primeiro lugar na sua vida, irmão. Então talvez não pode ser algo material. Talvez possa ser o seu esposo, o seu filho, talvez o seu trabalho. Algo que você venera tanto, algo que você cuida tanto. Talvez até algumas pessoas falem: nossa, papai ama tanto aquilo lá, né? E eu que sou filho, não tenho tanta consideração como tem. Talvez você ama até mais um amigo, um colega, um estranho, uma pessoa de fora, e deixa de amar aquele que está dentro de casa. Nós ficamos incomodados. Nossa, papai, viu? Ama tanto esse rapaz aí, dá tudo para ele. Eu que sou filho não ganho nada. Bate uma revolta ou não bate? Eu me lembro que meu irmão, ele chegou lá de carro, né, em casa, meu irmão mais velho. E nós assim, vivendo assim uma vida muito simples, né? E meu irmão foi assim, teve um período que ele ficou muito bem sucedido. Resumindo, ele chegou em casa de carro. E eu fiquei assim com os olhos brilhando. Um adolescente, né? Entrava dentro do carro, ficava lá dentro dirigindo aquele carro lá, com o carro parado. Aí colocava os amigos: vai para onde? Vamos descer para a praia, vamos embora. E ficava lá, sonhando. E eu esperando o quê? Que algum dia o meu irmão me ensinasse a dirigir aquele carro. Só que ele nunca me ensinou. Falei assim: nossa, meu irmão tem um negócio com esse carro, né? Tem um cuidado, um zelo. Eu falei: tá, tudo bem, eu vou entender. Quando de repente meu irmão chega com um amigo. Com quem? E ele estava fazendo o quê? Dirigindo o carro. Falei: não acredito. Não estou vendo isso não. Igual o pessoal fala: não estou vendo isso não. Eu nunca andei nesse carro, nunca dirigi esse carro. E agora um amigo dele está dirigindo o carro. Não acredito. Me deu uma revolta aquilo, irmão. De imaginar que um amigo estava dirigindo aquele carro e ele nunca deixou eu dirigir. A gente que somos da terra, nós se sentimos dessa maneira, irmão. Imagina Deus. Posso apertar um pouco mais, irmão? Primeiro domingo do mês, já tem que começar assim, já apertando. Talvez você está deixando de estar na casa de Deus para fazer coisas que está agradando a você.
talvez é um trabalho, talvez é uns parentes que chegou na tua casa. Não vou olhar. E você senão vai dizer que, né? Vou olhar para cá. Talvez é alguns parentes que chegou na tua casa, viu? Aí você preferiu deixar de estar na casa de Deus para ficar com os parentes. Aí a gente pensa, Deus vai entender. Mas Deus, ele não. Sabe quem teria que entender? A família. A família que tinha que entender. Olha, eu tenho um compromisso de estar na igreja hoje. Então vocês fiquem à vontade, fiquem aí. Pode ficar à vontade, mas eu vou buscar o meu Pai. Eu vou buscar o meu Deus. Fique aí, daqui a pouco eu volto, fique em paz. Eles vão dizer, claro que eles vão falar, nossa, mas a gente veio de tão longe para ficar aqui com você agora. Sim, mas eu tinha marcado um compromisso com Deus, eu não posso abrir mão disso. O meu compromisso é com Deus em primeiro lugar. Aí você poderia ter até a oportunidade de dizer assim, vamos? Talvez alguém vinha, irmã, né? Continua chamando. Vai chegar uma hora que as pessoas vão vir. Então, ela a oportunidade de dizer, olha, vamos lá, Deus vai falar com você, irmã. Porque a gente não sabe a situação que está o coração das pessoas. De repente você está precisando tanto de ouvir uma palavra de Deus, está precisando de uma oração, precisando do abraço do Espírito Santo. De repente ali era o momento de você evangelizar a sua família. Mas você perde a oportunidade de ganhar sua própria família para Deus. As pessoas vão olhar para você, elas não vão te ver como uma cristã. Elas não vão te ver como uma serva de Deus. Elas vão dizer assim, é crente? Deixou de estar na casa de Deus para ficar aqui com a gente? Que se fosse, tá bom, né? Até eu estou sentindo já. Vou falar, mas não. Então você tem que procurar, irmão, fazer aquilo que agrada em primeiro lugar a Deus, irmão. Deus queria ver aonde estava o coração de Abraão. Abraão já velho, esposa já velha. O que eles mais desejavam era o quê? Ter um. E Deus não deu. Só que agora o filho da promessa estava fazendo que Abraão olhasse só para o filho e esqueceu de olhar para Deus. Aí Deus falou assim lá no céu, eu vou ter que mudar essa situação. Agora Deus fala que Deus tem ciúme da sua adoração. Ele não aceita que a sua adoração vá para outra pessoa. Ele não aceita que a sua adoração vá para outros deuses, para imagens, escultura. Ele não aceita. Ele tem que ser exclusivo. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Ele jamais vai aceitar você vir no domingo de manhã adorar Ele e agora à tarde vai adorar outros deuses. Não, Deus não aceita isso. Deus, Ele não aceita, você não aceita isso. Você vai aceitar o seu esposo de amanhã, ele te abraçar, dizer que te ama e à tarde ir para a casa da meretriz? Você aceita? E você acha que Deus vai aceitar isso da gente, irmão? De você colocar o seu trabalho em primeiro lugar? De você colocar a sua família em primeiro lugar? De você colocar o seu filho em primeiro lugar? De você colocar o seu esposo, a sua esposa em primeiro lugar? Você acha que Deus vai aceitar isso? Você, uma pessoa falha, pecaminosa, não aceita? Você acha que Deus vai aceitar, irmão? Você acha o quê? Que Deus é o quê? Você acha que Deus é bobo, irmão? Você acha que você está lidando com quem? Com um adolescente, uma criança, que você engana ela com palavras? Você acha que você vai ficar enganando Deus até quando? Você acha que Deus não vê nada? Você acha que Deus não conhece o seu coração? Você acha que Deus não sabe que você está apegado no seu trabalho, que você está apegado na vida financeira,
que você está pegado na sua vida conjugal. Você acha que Deus não sabe disso, irmão? Deus sabe. E Ele está ficando incomodado já com isso. Deus, Ele está ficando incomodado já com isso. É por isso que Ele está trazendo essa palavra hoje de manhã. Ele não vai admitir mais você ficar adorando a Ele e ao mesmo tempo adorando a outros deuses. Ele não vai admitir mais você ficar colocando o seu trabalho em primeiro lugar, a sua família em primeiro lugar. Deus não vai admitir mais isso. A sua adoração em primeiro lugar tem que ser para Deus. Deus, Ele pode te provar, irmão. Deus, Ele pode te provar, para você venha desapegar das coisas da terra, irmão, e se apegar com o céu. Abra sua Bíblia. Está com o microfone, hein, pastora? Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os teus pensamentos. Este é o primeiro e grande mandamento. Amém? O que Jesus está dizendo aí, irmão? E Jesus disse-lhe: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tem que ser de todo o coração, irmão. Você tem que amar a Deus de todo o coração. Você tem que amar a Deus, irmão. Você precisa de amar a este Deus. Abra aí em Lucas 21, capítulo 1 até o versículo de número 4. Lucas 21, capítulo 1 até o versículo 4. E olhando ele, viu os ricos. Lançaremos a sua oferta na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva. Lançaram ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles depositaram para a oferta de Deus o que lhe sobrejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Amém, irmãos? Porque todos, foram todos que deram. Amém, irmãos? Foram todos que deram. Como oferta a Deus, o que sobrava. Deus quer sobra, irmão? Deus quer resto, irmão? Você quer sobra? Você quer resto? Deus também não. E ela deu tudo da sua pobreza. Ela fez o quê? Ela deu. Ela deu tudo que ela tinha para Deus. Mas ela deu porque alguém pediu? Ela deu o seu melhor. Então, quando você vai dar algo para alguém, você tem que dar o seu melhor. Porque se for para você dar qualquer coisa, é melhor que você não dê. Então, está dizendo que todos que deram aqui, deram aquilo que sobrava. Deram o resto. Mas essa mulher, ela deu algumas moedas e era o tudo dela. Era o melhor dela. Quando ela decidiu dar algo para Deus, ela deu o seu melhor. Então, quando você vem na casa de Deus, irmão, não é para você dar qualquer coisa. Já que veio,
Dê o seu melhor, irmão. Já que você já está aqui, então você tem que dar o seu melhor. Se for dar glória, dê o seu melhor. Se for bater palma, dê o seu melhor. Se for momento do louvor, dê o seu melhor. Se for momento de você ficar atento e ouvir a voz de Deus, você tem que dar o seu melhor. Então, tudo que você fizer a Deus, você tem que dar o seu melhor, o seu tudo. Senhor, eu estou dando para ti, neste altar, o meu melhor. E Deus, Ele vai receber. Pai, Deus fala de dois jovens, Caim e Abel. Os irmãos conhecem essa palavra. Abel, ele deu a sua oferta. E Caim também deu. Mas qual foi a oferta que foi recebida por Deus? A de Abel. Porque ele deu o seu melhor. Caim deu o resto. E Deus não aceita resto, irmão. Se você for dar algo para Deus, irmão, se você está com o seu coração de fazer algo para Deus, tem que ser o melhor. Não tem como você fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Jesus quer o seu melhor. Jesus, Ele quer o seu sacrifício, irmão. Pai, Deus fala que o fogo veio e consumiu todo o holocausto, toda a oferta de Abel. Foi recebida por Deus. Mas a de Caim foi rejeitado por Deus. Você quer ser aprovado ou quer ser rejeitado, irmão? Se você quer ser aprovado, então você tem que dar o seu melhor, irmão. Hoje é o primeiro domingo do mês, irmão. Você tem que colocar no seu coração e falar: não, eu vou decidir, eu já decidi. A partir de hoje eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou louvar com força. Eu vou buscar com força. Você sabia que até o horário para você chegar, você tem que dar o melhor? Apertar mais um pouquinho, tá bom? Até para chegar no culto, já começa logo lá na porta. Deus vai ver se você vai dar o seu melhor ou não. Já começa pela porta, antes de entrar dentro da igreja. Antes de você sair de dentro da sua casa, você já tem que dar o seu melhor. Você tem que chegar no armário e escolher as melhores. Como se fosse a pessoa quando vai para uma festa, quando vai para um casamento ou vai para um shopping, ela escolhe o quê? O melhor. Aí, o filho fala assim: mãe, tá bom, aqui eu vou de chinelo. Não, você vai no shopping de chinelo? Não, que isso? Aí você vai no aniversário lá de um parente, um casamento. Mãe, eu vou com essa bermuda rasgada aqui, tá na moda, eu vou com ela. Não, meu filho, compra aquela calça que eu comprei, tá novinha, tá na etiqueta, usa ela. Eu não quero que minha filha fique falando que eu não cuido de você. Olha a preocupação. Não, para a sociedade tem que mostrar o melhor. Você não vai igual mulambo comigo desse jeito, não. Coloca uma roupa decente. Eu compro roupa para você se vestir bem. Então a gente fica na preocupação de mostrar para as pessoas que nós temos coisas boas. Mas quando vem para a casa do Pai, eu não estou dizendo, irmão, que todo dia que tem curso tem que comprar uma roupa. Mas eu compro todo dia. Nem dá para comprar todo dia. Nós vivemos a nossa realidade, amém, irmãos? Mas quando você abrir o seu armário, você tem que escolher o que está dentro do seu armário. Esse aqui é o melhor. É o que está dentro do seu armário? Esse que é o seu melhor? Então vem com ele. É esse que está dentro do seu armário? Esse que é o seu melhor? Então põe ele. É ele que você tem que vir. Mas pessoas parecem que... Vou apertar, tá, mano? As pessoas parecem que vêm à igreja como se estivessem indo para um parque. Vem de chinelo, vem de bermuda. Como tivesse vindo para um parque. Não, irmão,
é sair de dentro da sua casa, você já tem que começar a dar o seu melhor. A pessoa, elas vêm ao culto e antes de chegar aqui, ela está dentro da sua casa, em vez de ela já começar a preparar o seu espírito, a sua alma para receber a palavra, não, ela está vendo outras coisas, está distraída. Não, irmão, você vê que está dando a hora de começar o culto? Não é para ligar mais nada. Não, desliga isso daí, meu filho, pode ligar. Põe um louvor, põe uma pregação. Você já está começando a se preparar para dar o seu melhor para Deus. Você já sai de casa adorando a Deus. Você não vai esperar chegar um pastor aqui, uma pastora, dizendo, dá glória a Deus, dê aleluia. Não, você já vai dizer, glória a Deus, aleluia. Você não vai precisar de ninguém pedir, já vai sair espontâneo de você, irmão. Porque você já saiu da tua casa já adorando a Deus. Não, mas você espera, vou ver o que o louvor vai cantar, vou ver que, dependendo do que o pastor pregar, eu não dou nem glória. Não é eu que falo não, irmãos. Não é nós que falamos não. Nós somos apenas uma ferramenta, um instrumento na mão de Deus. Eu ainda me seguro para não ficar falando, irmão. Algumas vezes a pessoa fala assim, nossa, o pastor é tão duro, né? Sabe quando você percebe que a pessoa está se perdendo? Que a pessoa está ficando longe da presença de Deus? E se você não fizer alguma coisa, essa alma vai morrer, irmão. E para resgatar essa alma vai ser muito mais difícil. Então é melhor falar agora, enquanto está aqui dentro. Porque quando estiver lá fora, não quer nem ouvir mais. Você liga, não atende. Você manda uma mensagem, não responde. Aí fica falando igual uma irmã que fala para a pastora, terça-feira eu vou. Não, domingo eu vou. Quinta-feira eu vou. Já passou terça, já passou quinta, hoje já é domingo. Estamos na esperança que na semana que vem ela venha. Mas ela estava dentro da casa de Deus. Então, se eu não falar para você, enquanto você estiver aqui dentro, lá fora você... Aí, se você não me ouve aqui dentro, né, pastor Everaldo? Se não ouve os pastores aqui dentro, lá fora, você não vai ouvir mesmo, irmão. Então, eu não posso perder a oportunidade de falar para você a realidade da nossa vida, irmão. Eu não posso chegar aqui e ficar, tadinho, né? Coitadinho, né? Não posso, irmão. Não dá, porque amanhã ou depois, quem vai cobrar esta alma que eu fiquei tadinho? Não, é assim mesmo, pode continuar pecando, tá? Não, continua desse jeito que você está vivendo. Não tem problema não, pode ficar. Pode ficar adulterando, prostituindo, pode ficar, fica, não. Deus é amor. Posso ficar fazendo isso, irmão? Sabe o que Deus vai fazer depois? Vai cobrar esta alma. Deus vai falar assim, meu filho, eu mandei você falar, porque você não falou? Ficou com dozinha deles? Eu mandei você dizer, porque você não disse. E agora, eu vou cobrar o sangue dela. Eu vou cobrar o sangue dele, porque você foi omisso. Você não quis falar, com medo das pessoas irem embora. Muitos pastores têm medo de falar a verdade, com medo do povo. Pode até ir, mas Deus ele não vai me cobrar. Eu prefiro ficar, eu sempre falo isso para a pastora, eu prefiro ficar na mão de Deus do que ficar na mão do homem. O que Saul fez? Deus mandou, destrói tudo. Não é para deixar nada vivo. Aí ele quis agradar a quem? Aos homens. Aí deixou Agag, o rei, vivo, e deixou os animais vivos. Aí chegou o profeta e falou assim, você fez tudo que Deus mandou? Sim, Senhor, tudinho que Deus mandou. Mas esse mugido de animal que eu estou ouvindo, Deus não mandou destruir todos os animais também? Não, Senhor, é que, sabe, o povo... Então, o povo decidiu perdoar o rei, e o povo decidiu que esses animais ficassem vivos para fazer sacrifício para o Senhor. Oh, glória! Aí o profeta falou assim, mas foi isso que Deus mandou você fazer? Não, é que o povo, sabe, o povo quis fazer, então, sabe,
Eu quis agradar o povo. Porque se eu não agrado o povo, eles não vão me ver como um rei. Não, mas quem colocou ele como rei? Foi o povo ou foi Deus? Hã? Não entendi, irmão. E quem nos colocou, pastor Esmeraldo, missionária, pastor, obreiros, quem colocou nós no altar? Então, é porque você está se preocupando em agradar o povo? Aí você fica querendo agradar o povo. Não, deixa, vai. Deixa assim mesmo. Não deixa nada, irmão. Essa responsabilidade de trazer a palavra é nossa. Então, se eu ficar preocupado com você, de repente você sair da igreja, bom, Deus trata da sua vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que possa trazer você de volta, que possa te dar mais uma chance para você voltar. Mas nem todos que saem voltam mais, irmão. A gente vê, entrar mais profundo nesse poço. A gente vê pastores que falam assim: esse aí eu deixo ele aí, tá? Não, mas não, deixa ele. Mas por que essa preferência? Por que todo mundo faz isso? Por que ele não? Não, o dízimo dele, olha, você não sabe o tamanho do dízimo desse homem. Aí fica naquele cuidadinho todo, porque o dízimo do cara é mais do que todos que estão dentro da igreja. Aí fica cuidando dele. Não, senta aqui. Oh, mas não é nem obreiro, nem pastor. Por que você está em cima do altar? Não, porque ele dizimista, o dízimo dele, olha. Abri já umas 13 igrejas com o dízimo dele. Não, senta aqui, cadeira preferencial, né? Igual tem nos ônibus. Cadeira preferencial, pode sentar aí. Eu vi uma igreja que tem um jogador. Ele não era obreiro, não era nada, era membro. O pastor da igreja coloca esse jogador em cima do altar. Eu nem estava lá, eu estava vendo pela televisão. Eu já fiquei indignado. Eu me coloquei no lugar dos obreiros. Eu pensei comigo: tem um obreiro ali que nunca subiu naquele altar. Porque nós temos reverência ao altar, amém, irmãos? Temos muita reverência a este altar. Então eu pensei comigo: tem um obreiro que nunca subiu naquele altar por reverência, por respeito ao altar de Deus. A gente vê igrejas que o máximo que sobe ali é só a pessoa que vai dar uma limpeza ali, o restante dos obreiros não sobe. E quem estava lá em cima, um jogador de futebol, ainda sentado naquelas primeiras cadeiras ainda. O que o pastor faz para piorar a situação? Pega o microfone e dá para o jogador do futebol para falar para o povo que ele estava cuidando. As ovelhas que Deus deu para que ele, pastor, pudesse cuidar. E o que um jogador de futebol tem para falar para as pessoas, irmão? Mas porque permitiu? Quer falar? Fala no microfone, senão não discuta. É que as pessoas estão acostumadas com pessoas que falam bem, cativa. Mas por trás todo do cuidado de catividade, às vezes tem uma malignidade. Porque o diabo, primeiro, ele ajunta de uma maneira, com muito sorrisinho, né? Com palavras doces, que agrada, para depois ele vir com a facada. E foi o que aconteceu com esse povo. E pior de tudo, que o povo hoje tudo dispersaram. Obreiros abriram outras igrejas e aí estão indo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Para quem a gente conversa, com quem está ministrando a nossa vida, para que amanhã a gente não chore. Porque o diabo, eu sempre falo para minhas filhas assim, o diabo ele não vem com chifre, ele é igual o político. Ele vem com palavras doces, conversa bem. Eu já vi até uma pessoa uma vez bebendo, e a pessoa achou que ele era até um pastor. E ele ali falando, e a pessoa, nossa, que homem, ele é um pastor, que igreja? Era do boteco. Ele falava bem, né? Ele pronunciava bem. Ele estava quase tirando o pastor de cima do altar, dona Nem, e colocando aquela pessoa que bebia, que usava droga em cima do altar.
Então, nem todo mundo, irmão, que fale bem, cada um tem o seu jeito de comunicar. Mas para subir para o altar, tem que ser aquele que Deus escolheu. Não é por causa do dízimo, não é porque é bonito, ou porque fala bem. Não. Quem sobe para o altar de Deus tem que ser aquele que Jesus escolheu. Pastor, e como que eu vou saber que Deus me escolheu? As atitudes estão conforme a palavra. Amém? Bate palmas para Jesus. O pastor, ele tem que falar a verdade, irmão. Ele tem que falar a verdade. Amém? Gênesis capítulo 22, versículo 6. Volta lá em Gênesis. Gênesis 22, 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Vou te fazer duas perguntas. Quem foi que levou a lenha? Abraão ou Isaque? A gente acabou de ler. Você sabe falar alto, irmão. Vamos ler de novo então. E disse, versículo 6, né? E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-la sobre quem? Então Abraão pegou a lenha e deu para quem? Para Isaque. Então a lenha está na mão de, frisa isso, seu filho. E ele tomou, Abraão, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos. Então Abraão pegou a lenha do holocausto e deu para o seu filho Isaque. Agora, o fogo e o cutelo, ele não deu para Isaque, ele pegou para ele levar. Vocês entenderam, irmão? Outra pergunta. Por que Isaque não levou o fogo e o cutelo? Porque Isaque, bateu na trave, porque Isaque não levou o fogo e o cutelo? Sabe, pastora? Fala no microfone. Ai, como eu amo quando o Espírito Santo fala, a gente pega no ar, né? É muito bom. Porque Isaque era ovelha, e o fogo estava na mão do pastor que ia fazer o sacrifício. Então, quem é ovelha, ele carrega o holocausto até o altar. Mas quem pode colocar fogo na ovelha, derramar o Espírito Santo, é somente o Senhor Jesus sobre nós. A lenha, pode bater palmas. A lenha você pode até dar para o menino. E aí, meu irmão? Bem? Minha irmã? A lenha você pode até dar para o menino. Não tem problema. Agora o fogo e o cutelo, você não dá para a criança. A responsabilidade de levar o fogo não é para o menino. A responsabilidade de levar o cutelo, que é a faca, para o menino, a responsabilidade não é para ele. A responsabilidade aponta para você? Aponta aí, irmão. Tá frio na mão. De levar o fogo e o cutelo não é para o menino, é sua responsabilidade. Não tem como você terceirizar, passar a sua responsabilidade e dar para outro. Não, a responsabilidade é sua. Mas tem pessoas que falam, ah não, leva a lenha, já aproveita, já leva já o cutelo e o fogo junto. Não, não, a lenha você pode dar. Você tem que colocar uma responsabilidade na mão do menino. Você é responsável para cuidar da lenha. É responsabilidade sua. Agora o fogo e o cutelo é minha responsabilidade. Então,
a responsabilidade que está na sua mão não tem como terceirizar. Não tem como dar para outra pessoa. É sua responsabilidade, irmão. E por que as pessoas estão sofrendo tanto? A responsabilidade que Deus deu para a mão dela fica dando para outra. Aí coloca a responsabilidade de cuidar dos filhos para os professores. Coloca a responsabilidade de cuidar dos filhos para um amigo, um colega, até mesmo por um estranho. Quem era para estar cuidando do seu filho era você. Mas quem está cuidando é as pessoas que estão lá fora. Os seus filhos, eles escutam mais o que estão lá fora do que está dentro de casa. Ele ouve mais o coleguinha do que ouvir o pai e a mãe. E você está permitindo isso. Você está permitindo isso. A responsabilidade da lenha você tem que dar para o filho. Mas tem pai que é tão omisso que nem responsabilidade dá para os filhos. Não dá responsabilidade para o filho. Ah não, mas ele é tão novinho. Não, já tem que dar responsabilidade para ele. Não, quando ele crescer eu dou. Não, quando ele crescer vai ser tarde demais. Você tem que começar a ensinar para ele a responsabilidade. Você tem que ensinar para ele a palavra sim e também a palavra não. Porque quando crescer você não consegue mais ensinar. Então você tem que pegar a responsabilidade da lenha e dar para o seu filho. Olha, tem que cuidar. Tem que levantar cedo. Olha, você tem compromisso com isso e com isso e com isso. Aí a responsabilidade que era do filho você não dá. É por isso que nós vemos tantos homens hoje. É por isso que nós vemos tantas mulheres hoje. Que muitos dos nossos avós, se tivesse vivo, sentiria vergonha. Talvez, se o seu pai ou a sua mãe, não sei, estivesse vivo, teria vergonha. De ver a maneira que o seu filho, que a sua filha está vivendo hoje. É porque os próprios pais não quiseram dar a responsabilidade para os filhos. Não quiseram dar a lenha para os filhos. E para você não ensinar os seus filhos, agora muitos deles estão do jeito que eles estão hoje, porque você não deu uma responsabilidade para eles. Tem pessoas na sua casa que era para estar aqui hoje com você. Mas ele falou assim: eu não vou não. Aí você tinha que ter dito o quê? Pega a tua lenha, menino. Vamos comigo. Ah não, pode ficar, tá frio, né? Fica, meu filho, pode ficar. A lenha que era para ter dado para ele, você não deu. E amanhã ou depois você vai chorar porque você foi omisso. O menino fala não e a mãe aceita. Aí a pessoa fala muito isso. Quem é a mãe dentro de casa? Quem é o pai dentro de casa? O moleque está na fralda ainda. E você está permitindo que ele fale não para você? Não saiu nem da mamadeira ainda. E você está permitindo que ele te desrespeite. Que ele não te honre. Como pai e como mãe. A lenha é para o menino carregar, irmão. Não quero, tu vai carregar. Eu não quero, tu vai comigo. Esse menino, ele foi e carregou as madeiras. E ele perguntou para o pai: pai, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo. Está faltando alguma coisa aqui. Quem aqui vai ser o holocausto? Porque o menino já estava acostumado já de sair com o pai para fazer o holocausto. E sempre quando o pai fazia o holocausto para Deus, ele sempre levava um animal. Mas dessa vez ele não levou animal não. E o menino já entendeu, tem uma coisa errada aqui.
Cadê o animal para o sacrifício? O que Abraão disse para o filho? Meu filho, Deus proverá para ti. Só que os pais querem fazer o quê? Não querem ensinar mais os seus filhos. Aí na quinta-feira, na campanha da libertação, você vai colocar a fotografia dos seus filhos aqui, ó. Pedindo para que Deus venha fazer algo sobre a vida deles. É porque a responsabilidade de levar o fogo e levar o cutelo é seu. E você quis dar para outras pessoas fazerem isso. Ah não, meu filho está sendo aconselhado por um amigo dele da escola, da faculdade. Meu esposo está sendo aconselhado por uma outra mulher. É você que tem que falar, a responsabilidade é sua, irmão. O fogo e o cutelo tem que estar na tua mão. E no versículo 8, está dizendo assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. É para andar junto com teu filho. É para você andar junto com a sua esposa. É para você andar junto com seu esposo. Minha esposa mostrou, acho que foi hoje de manhã, não sei se foi ontem, um casal que já tinha anos que eles eram casados. E os vizinhos notam. Ó, desde quando eu conheci casais, viveram a vida inteira aqui no bairro, sempre foram assim, ó, andando de mão dada. Eles andavam juntos. Mas agora o esposo vai para um lugar, a esposa vai para o outro, o filho vai para um lugar, o outro filho vai para o outro. Não, Jesus está dizendo, tem que andar junto. Igual eu já disse, se não quer vir, tem que vir, tem que andar junto comigo, tem que andar do meu lado. Está em casa, está fazendo o que dentro de casa? Você não sabe, não está andando junto. Como é que vai saber o que está fazendo? Não está junto? Não, tu vai sim, tu vai ter que ir, vamos junto comigo. Tem que andar juntos. Nós somos uma igreja, irmão. Nós somos um corpo. Deus, Ele é o cabeça dessa igreja. E vocês fazem parte desse corpo. Não tem como você ficar fora do corpo. Não tem como um membro do corpo ficar fora do corpo. Imagina o meu braço fora do corpo, o que vai acontecer com ele? Vai morrer, irmão. Porque ele, para estar vivo, ele tem que estar conectado no corpo. Se eu arrancar o braço fora, ele morre. Então tem que estar junto. Então, irmãos, para você não morrer, tem que andar junto. Tem que estar no corpo. Tem que estar na igreja. Porque se você ficar lá fora, uma hora você vai. Quantos vão andar juntos? Se coloquem de pé. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, é muito difícil, meu Deus, pessoas quererem andar junto com nós quando nós estamos passando por alguma dificuldade. É muito difícil pessoas estarem do nosso lado quando nós estamos passando por alguma luta. As pessoas só querem estar do nosso lado quando as coisas estão bem, quando as coisas estão prosperando. Aí quer andar junto. Quando a pessoa sabe que a pessoa vai beneficiar ela de alguma maneira, aí quer andar junto. Mas no momento de luta, de adversidade, no momento de fraqueza, ninguém quer andar junto. Mas nós te pedimos, meu Deus, nesta manhã, Jesus, que nós possamos andar junto contigo, Jesus. Que a tua igreja, meu Deus, possa estar, meu Deus, em unidade. Que possa estar juntos, meu Deus, para buscar a tua presença, para buscar a tua face. Porque não tem como buscar a Deus individualmente. Não tem como ser um desigrejado, buscar dentro de casa, buscar dentro talvez dentro de uma condução. Não tem como, nós temos que estar juntos. Para que quando um cair, possa ter alguém para que possa te levantar. Então venha Espírito Santo de Deus. Venha nessa manhã, meu Deus, com o seu poder, Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus.